A Ballroom, ela nasceu nos anos 60. Crystal LaBeija é a grande percussora da Ballroom. Era uma mulher trans negra. Isso é sempre muito importante ser frisado. Que a cultura Ballroom, ela é pensada, ela vive através de pessoas LGBTs, mas ela nasce principalmente de mulheres trans. E disso que surge a Ballroom. Basicamente, vou dar uma leve contextualização. Existiam as drag balls, e onde era um concurso de Miss mesmo, onde mulheres trans iam para se sentir bonitas e nesse concurso às vezes era muito escrachada a questão do racismo. Já às vezes não, sempre era muito escrachada essa questão do racismo, onde o talento era desconsiderado e a cor era muito mais considerada. Ela se revolta com tudo isso, ela fala assim, não, agora eu vou fazer da minha maneira, então ela funda a primeira casa, que é a House of La Beija, e aí começa esse movimento ballroom, onde o foco é muito mais, não é só você, tipo, tá bonita, é sobre você tá bonita e você tá seguro do que você faz, você sentir orgulho do seu corpo, do seu rosto, da maneira que você está dançando. Mas basicamente a Ballroom nasce disso. A Ballroom nasce nessa necessidade de mulheres trans, principalmente, mulheres trans pretas, principalmente, de serem vistas, de se sentirem seguras, de serem bonitas e de poderem expressar a sua identidade sem pestanejar, sabe? Fez a vez. Esse aqui foi eu que fiz, esse aqui. Meu nome é Bruno Verli, também conhecido na Ballroom como Zef, 007. Sou professor, dançarino e coreógrafo de danças urbanas. Estudo danças urbanas tem 6, 7 anos e fomento a cultura Ballroom, faço parte do Serra Cante e Pulse Pulse. Meu nome é Yata Johan, sou multiartista, sou a princess da House of Permission, tenho os meus aninhos de cena aí. Eu faço parte do coletivo Pulse and Pose, que tem como objetivo movimentar a cultura ballroom na região serrana, mais especificamente em Nova Friburgo. Oi, meu nome é Ru, eu tenho 20 anos, eu sou comunicadora, faço parte do coletivo Pulse and Pose, também faço parte do coletivo Free Vertentes, que ambos coletivos políticos que estão movimentando as coisas aqui em Nova Friburgo, e é isso. Eu sou criadora de conteúdo também, falo sobre vivência trans. Meu primeiro contato foi através da dança, que eu comecei a estudar hip hop. Através do hip hop eu conheci pessoas e aí eu conheci a Lurielle, que pra mim é uma das pioneiras daqui da cidade de Nova Friburgo. E através dela que eu conheci o Vogue, Então eu conheci o Vogue como dança, Estilo dança. Quis mais me aprofundar no estilo e entendi que o Vogue vai para além de dança, é uma cultura, LGBT, de acolhimento e tudo mais. Então eu conheci através da dança, através da Lurielle, que foi ela que me mostrou esse mundo todo da cultura ballroom. Eu estudei na UFV, uns 4 anos, mais ou menos. Estudei licenciatura em dança. E tinha uma galera movimentando umas coisas lá. E me chamaram para dançar, para experimentar aquilo. Nunca tive contato com a cultura ballroom antes disso. Eu nem entendia, na verdade, o que era cultura ballroom. E dentro das aulas, dos treinos que estavam, mais especificamente a minha house estava oferecendo esses treinos, mas a gente ainda não tinha esse nome, A gente não se entendia ainda enquanto uma house. Mas através dessas pessoas, eu entendi o que era cultura. Eu comecei a estudar e a dançar com eles. Comecei a trocar, a entender mais a profundidade disso tudo. O primeiro contato foi através de alguns amigos meus, que os treinos começaram a ser movimentados no ano passado. Meu primeiro contato com a cultura ballroom foi no ano passado, em 2024. E os treinos começaram a ser movimentados aqui em Nova Friburgo, então alguns amigos meus próximos começaram a frequentar e eu falava às vezes que não era pra mim e tal, não queria colar nos treinos, eu insistia em não colar nos treinos. E aí eu comecei a colar, me interessar um pouco mais, mas ainda assim eu não tinha uma certa constância. Até que eu fui na primeira ball, que aconteceu aqui em Nova Friburgo, que foi a Galaxy Mini Ball, que foi, assim, incrível. E foi um momento onde eu vi que o júri, que é quem decide quem vai ganhar as categorias, quem tá apto ou não a estar naquelas categorias, estava formado por 3 travestis, e 3 travestis que não eram hiperfeminilizadas. Tinham travestis pretas, tinham travestis brancas e, tipo, não eram pessoas que performavam uma hiperfeminilidade, não eram pessoas passáveis, vamos assim dizer. E as pessoas estavam ali para acatar o que elas estavam falando. Tipo, o que ela falou é regra e acabou. Então foi ali que eu realmente me senti, tipo, de fato tocada. Não foi meu primeiro contato, mas foi a primeira vez onde eu me senti de fato tocada. Foi quando a minha mother começou a se aproximar intimamente de mim, assim. Eu entendi que a gente não estava só dançando e estudando uma cultura, mas a gente estava também para além
daquilo, para além do espetáculo, para além do brilho? Foi durante os treinos, durante a construção do meu legado, bem no comecinho da Ballroom. No começo era um grande hobby pra mim, mas depois que eu comecei a me sentir mais acolhida, me sentir de fato em família, foi esse momento onde eu vi que era um ato político, que era um ato de resistência. Eu via que era um ato que estava ali celebrando pessoas trans, pessoas pretas, pessoas que se pareciam comigo, pessoas que vivem uma realidade e têm um dia a dia mais parecido com o meu. E sobre o que eu falei, né, das pessoas estarem fazendo questão do outro estar ali, não só de eu estar ali. Eu percebo que, pelo menos aqui na minha cena, as pessoas se movimentam muito mais, assim, pelo prol da própria comunidade do que do seu individual ali dentro, do que do seu próprio legado, sabe? Se pudesse descrever a Ballroom com uma palavra, acho que representatividade é a palavra-chave, porque a dança já é um lugar de acolhimento, né, que trabalha também saúde mental e corporal, mas a Ballroom para mim é um lugar de aceitação, de expressão. Então, para mim acho que a palavra representatividade diz muito sobre a cultura. Acolhimento, assim, é uma ideia que não se concretiza em muitas cenas, pelo menos nas cenas que eu conheço, mas o verdadeiro espírito da ballroom é acolhimento. É você fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a algum lugar, né? Elas se sintam vistas, bem, confortáveis, enfim. É mais sobre estar em família. Eu acho que é isso. Comunidade. Pode ser controverso, mas de fato a palavra para mim que define Ballroom é comunidade, porque foi onde eu aprendi o que é de comunidade. Eu pela primeira vez em muito tempo me senti em comunidade com os meus. A ideia mesmo foi da Room, uma das membros do coletivo. Embora a ideia tenha sido dela, era algo que a gente já vinha comentando sobre que é um coletivo local, porque a gente já faz parte de um coletivo regional que é o Serracante. Só que é um coletivo que está um pouco mais à frente digo mais contextualizado dentro da cultura do que a gente, porque eles já fomentam a longo prazo. E a gente sentiu a necessidade das demandas que a gente tem tido em relação à cultura, né? Isso não excluindo o nosso coletivo regional, que é o Serracante, que a gente acaba abraçando outras cidades, que é Petrópolis, Teresópolis e regiões, né? Eu acho que veio mais ou menos de uma necessidade da gente começar, de fato, a gente movimentar as nossas coisas com a nossa palavra. A gente poder se expressar enquanto artistas, de fato, né? Porque a gente, independente do coletivo, quem é Ballroom vive Ballroom. E aí acho que o coletivo ele veio muito mais no sentido da gente conseguir se expressar artisticamente e politicamente também, né? Talvez fazer isso funcionar de uma maneira rentável para todo mundo, onde as pessoas pudessem se expressar artisticamente, descobrir mais da sua arte, descobrir mais do seu lado profissional e também fazer desse hobby uma rotina, fazer parte da minha rotina. Acho que vem muito desse lugar também. O pose, de Pulse and Pose, vem do posing, né? Que é uma categoria da cultura ballroom. E o voguing nasceu das poses inspiradas na revista Vogue, né? Então, a cultura ballroom como um todo, ela tá ligada à moda, tá ligada às poses. Então, o pose veio disso, e o pulse está mais ligado a algo que pulsa, algo que tem vontade, algo que tá vivo. Então, acho que foi uma brincadeira aí com... Tem um trocadilho também com pussy, né? Que é uma gíria que a gente usa bastante dentro da ballroom, então acho que é um pouco disso tudo. Eu fico até surpreendida com isso, porque Friburgo, sendo a cidade que é, né, com os ideais que existem dentro dela, é um pouco assustador eu pensar que foi leve, não houveram desafios para trazer a cultura para cá. O Bruno já movimentava essa cultura aqui desde 2019 há muito tempo, mas não tinha a mesma força que tem hoje. Mas a recepção foi assustadoramente, a gente conversava entre a gente que a gente ficou abismada da recepção ter sido tão positiva, das pessoas gostarem muito, das pessoas se interessarem, de cada treino estar aparecendo uma pessoa diferente, das pessoas colarem nos eventos que a gente está fazendo, pessoas de outra cidade notarem o que a gente está fazendo também. Mas principalmente aqui na cidade não houveram desafios. Todo mundo tem sido muito receptivo, as pessoas têm aplaudido muita gente e têm se mostrado muito contentes com a expansão que o coletivo tem tomado. Eu acho que a gente não teve um desafio tão grande assim, na verdade, mas existe uma cultura
eu sempre pontuo isso em toda oportunidade que eu tenho, mas existe uma cultura colonialista aqui na cidade, né? Então, qualquer contracultura, digamos assim, não é bem vista, né? Qualquer cultura que não abrace a hegemonia, de certa forma, não é bem vista. Então, existe uma certa resistência cultural da cidade, geograficamente falando, da gente estar aqui, da gente existir, da gente estar fazendo, da gente estar dançando, se apresentando, enfim. Mas, fora isso, não houve resistência, muito pelo contrário, as pessoas acolheram muito, né? A comunidade LGBT como um todo acolheu muito as nossas movimentações. A Ballroom celebra corpos que a sociedade utiliza, né? Tipo, a Ballroom vive em prol disso. A Ballroom vive através de corpos que a sociedade está o tempo inteiro utilizando, o tempo inteiro menosprezando, o tempo inteiro segregando, agredindo, matando. Então, quando existe uma cultura que vive através disso, vive em prol de mostrar que aquelas pessoas são bonitas, são capazes, são potências, são tão boas quanto qualquer cisgeneridade e heteronormatividade existente, eu acho que é isso que torna ela um ato político. De mostrar que, tipo assim, eu sou capaz de bater de frente. Você aponta o dedo na minha cara porque eu sou LGBT, mas eu tô aqui no mesmo lugar que você. Eu sou tão boa quanto você. E eu acho que é isso que torna ela um ato político. Ela celebra a diversidade. Foi aquilo que eu comentei sobre a gente ser quase que uma contracultura dentro de um espaço geograficamente hegemônico, né? Então, a gente tem um peso cultural nesse sentido, porque a gente está em todos os lugares. E Nova Friburgo tem o costume de cultuar muito algumas raízes muito específicas que são relacionadas à cultura, à branquitude, enfim. E quando a gente coloca uma cultura de pessoas pretas e pessoas trans nesse espaço, a gente está indo contra a correnteza. Resistir, eu acho que é fazer o que a gente tem feito, é tipo persistir, né, afirmar, né, o tempo inteiro que a gente existe, que a gente precisa cuidar dessas vidas né, a gente está aqui para acolher as pessoas e toda essa diversidade dentro da cultura ballroom. A Ballroom representa um dos lugares que eu posso ser eu, né, porque eu posso explorar extensões de mim e minhas capacidades. Não um único, né, mas é um espaço que exercita a minha criatividade, por exemplo, que eu posso entender diversas faces de mim. Para mim, a ballroom é um lugar né, como eu já disse, de transformação de vida. Eu acho que para mim, isso para mim é o que mais importa, tipo, dentro da cultura, porque assim como a ballroom me transformou outras pessoas, a gente tem visto o quão confortável as pessoas que estão chegando se sentem, né, dentro da cultura. Nem se identificam de fato, tipo, meu Deus, sim, eu posso ser essa pessoa que eu sou. Todos os dias com essas pessoas da ballroom, que elas sem julgamento, sem nada, que elas vão se sentir confortáveis. Então acho que para mim o que mais forte de representatividade é essa transformação de vidas. Ballroom, pra mim, hoje em dia, é tudo. Não tem um dia que eu não pense em Ballroom. E isso, no começo, pra mim era um pouco assustador. Mas realmente, tipo, quem é Ballroom, se você tá na Ballroom, você vive o Ballroom. Então, eu penso na Ballroom todos os dias. A Ballroom significa pra mim resistência, principalmente renascimento, sabe? Porque acho que no meu processo de transição, enquanto uma transfeminina, eu sempre fiquei muito numa busca ali por uma feminilidade muito extensa, porque eu tenho que ter um cabelo muito grande, eu tenho que ter um super peito. Não posso ter isso, não posso ter aquilo, eu tenho que performar a feminilidade. E a Ballroom mostrou que as coisas não são dessa maneira. E graças a Ballroom eu me entendi travesti. E aí acho que esse foi o ponto mais pra mim. Eu sinto que até as pessoas, né, que estão conhecendo, né, recentemente ou acabam tendo o primeiro contato com a ballroom, eu sinto que elas se colocam nesse lugar de empoderamento, de aceitação. Então acho que é o recado que a gente, né, que quer sempre passar. O que eu sonho é alcançar com Pulse and Pose, eu acho que continuar expandindo a cultura ballroom aqui na região serrana, continuar sendo essa grande ferramenta de acolhimento, de pertencimento, das pessoas quererem estar, sabe? Eu quero que o Pulse and Pose faça com que a Ballroom seja para outras pessoas o que ela foi para mim. Que as pessoas de fato se sintam acolhidas, que as pessoas se sintam vistas, se sintam tão capazes quanto qualquer outro. Eu espero que ele seja uma ferramenta muito grande para a comunidade ballroom, para a cena não só friburguense, né, mas para a cena serrana, para a cena do Rio de Janeiro, que ele seja um braço direito, digamos assim, que tenha realmente potência e que tenha visibilidade
para uma cultura que precisa disso. Muito barulho pra Pulsico! Dizzy! Ai, ai, que delícia! De noite! Espero que vocês entendam um pouco da essência, mais uma vez. Eu quero deixar um convite para vocês de fato conhecerem a cultura ballroom. Dê uma oportunidade para a cultura ballroom. Às vezes seu lugar numa ball é bater palma. E é isso aí, sabe? Deem essa oportunidade para a cultura, porque é uma cultura muito expansiva, é uma cultura que o foco principal é te abraçar, o foco principal é te fazer acolhido. Saiba que a gente está de braços abertos para receber, acolher, encaminhar, porque a gente também acaba tendo que ter essa responsabilidade de fazer a pessoa se identificar com o que ela gosta dentro da cultura. Então, saiba que a gente está aqui para realmente encaminhar, mentorar, né, a pessoa. Então, é isso. Acho que é isso. Por mais cultura preta e cultura travesti nessa cidade. É isso. Quem quiser colar nos treinos, sexta-feira, 6 horas. Onde é que é? Na Associação de Moradores do Cordoeiras, é isso? É isso. Treinos de graça. Tá? E não é só dança, não. É estética também, tá? Cultura ballroom é muita coisa. É um mundo à parte. Então tem categoria pra todo mundo.